Oi pessoal, tudo bom? Galera, nosso último bloco dos crimes contra o patrimônio, tá legal? Vamos começar falando sobre receptação. O que fala o crime de receptação? Vamos ver. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para terceiro de boa fé, adquira ou receba ou oculte. Gente, quando a gente começar a ler, vamos parar até aqui a leitura, porque aqui, ó, vai ser de um outro tipo e aqui é um outro. Esse daqui é a receptação própria, tá? E essa daqui é a imprópria. Tá legal? Anotem assim para vocês. Então, ótimo. Vamos lá. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Todas essas são as condutas que eu preciso praticar para entrar em receptação. Só que a receptação tem uma característica interessante que é o quê? Em proveito próprio ou alheio, coisa que eu sei ser produto de um crime. Então, eu cometo essas condutas, eu adquiro, eu recebo, eu transporto, eu conduzo, eu oculto um objeto que eu sei que é um produto de um crime, tá ok? Ou eu influo para um terceiro de boa fé, adquirir, receber ou ocultar um produto um objeto que é produto de um crime, ok? Então, o terceiro, ele não tem ideia, mas ele está comprando, por exemplo, um celular que é produto de um crime. Ele nem sabe, mas ele está comprando, ok? Entenderam? Por isso que tem o próprio e o impróprio, porque o impróprio envolve um terceiro que não tem nem noção que ele está fazendo, e o próprio não, o impróprio envolve eu diretamente. Se o terceiro sabe, ele está no próprio, tá ok? Se ele não sabe, entra no impróprio, tá legal? Por isso que divide dessa forma. Sujeito ativo envolve aquela questão, qualquer pessoa pode ser, tá bom? Qualquer pessoa pode praticar essa receptação. O sujeito passivo e a vítima. A vítima, ela é a vítima do crime antecedente. Qual crime antecedente? Não é o da receptação, é do crime primeiro que perdeu o objeto, tá ok? Então prestem atenção nisso, tá? E quando vai se consumar o crime da receptação? Ele se consuma quando? Com a prática desses crimes aqui. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, influir, enfim. Então, com a prática já está consumado. Possível tentativa? Completamente possível. Isso daí não tem problema nenhum para vocês. Tá legal, gente? Tranquilo? Envolve o dolo, a prática livre consciente disso. Você tem a vontade de praticar, de adquirir, de receber, de transportar. Enfim, tá legal? Você tem que ter... É importante prestar atenção aqui que tem que saber ser produto de crime, porque senão isso daqui afasta a questão até da receptação, prestar atenção nisso, tá? E isso daqui envolve a questão do caput. A receptação qualificada é o parágrafo 1º. Adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem depósito, desmonta, olha quantos verbos tem. Remonta, vende, expõe à venda, qualquer forma de utiliza, proveito próprio alheio, coisa que deve saber ser produto de crime. Então, aqui é a reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, aqui envolve muito mais condutas. Então, nesse caso, a gente fala que a receptação ela é qualificada, porque muda a pena, tá? Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior. Então, para esse efeito aqui, o parágrafo 2º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Então, comércio em residência também entra o parágrafo 2º e estabelece isso, tá bom? Parágrafo 3º. Adquire ou receber coisa que, por sua natureza ou por desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Então, se eu recebo uma coisa com desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, eu tenho que presumir ser obtida por um meio criminoso. Qual que é a pena nesse caso? De 1 mês a 1 ano, ou multa, ou em ambas as penas nesse caso aqui. Ok? Tá legal? Vocês têm que prestar atenção nesse caso, tá? Se, por exemplo, eu compro um carro, e o carro eu paguei 3 mil... Opa, tem alguma coisa errada aqui, tá ok? É isso que está querendo dizer o parágrafo 3º, que vocês têm que prestar atenção. Tá bom, gente? Parágrafo 4º. A receptação é punível
ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. Então, o que está querendo dizer? Porque tem o crime antecedente e tem a receptação. O que está querendo dizer? Se nesse antecedente o autor foi isento, isso não vai desqualificar o quê? A receptação. É só isso que está querendo dizer o parágrafo 4º. Tá bom? Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, o juiz pode, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Ok? Então, legal. E na receptação dolosa pode aplicar o parágrafo 2º do 155. Esqueci de falar, o parágrafo 3º também é chamado de culposa. Então, tem uma modalidade culposa, sim, a receptação. Então, eu entraria aqui no caso, tá? Então, aqui, a receptação dolosa, eu posso aplicar aquela questão do privilegiado, do furto privilegiado? Pode? Pode. Primário e aquela questão de um salário mínimo de valor. Ok? E o parágrafo 3º, nessa questão culposa, o juiz pode deixar de aplicar a pena? Pode. O parágrafo 5º autoriza essas duas modalidades. Tá bom? Parágrafo 6º. Tratando-se de bens de patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal e do município, ou da autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária, aplica-se em dobro a pena do caput desse artigo. Então, quando for essas situações, a pena tem que ser aplicada em dobro. Ok? Tranquilo? Ótimo. Vimos receptação. Agora tem a receptação de animal. Então, se eu pratico receptação com animal, eu entro no 180A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com finalidade de produção. Todos esses são os verbos, tá? De produção ou comercialização de um semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Galera, é a mesma ideia daquela receptação. Sujeito ativo, sujeito passivo, mesma ideia, consumação, mesma ideia. A única coisa aqui que envolve o quê? Receptação de animal, perdão. Seja o animal abatido, seja o animal dividido, ok? É isso que vocês vão ter que enxergar aqui na situação. Tá legal? Disposições gerais. O 182, ele trata das imunidades ou escusas absolutórias ou absolutas. Essas são as absolutas. Por quê? Somente... Opa, passei o 181. Vamos voltar para o 181. É o 181 que é absolutórias. É isento de pena, então elas são as absolutas. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, ou seja, os crimes contra o patrimônio, em prejuízo de um cônjuge na constância da sociedade conjugal, ou um ascendente ou descendente, seja parente legítimo, ilegítimo, seja civil ou natural. Então vai ser isento de pena se eu cometer, seja cônjuge, seja ascendente ou seja descendente, vai ser isento de pena. Então isso que é a escusa ou imunidade absolutória ou absoluta, ok? Já o artigo 182 é a escusa relativa. Por que relativa? Ele não isenta de pena, ele só fala o quê? Se procede mediante representação, ok? Se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo de cônjuge desquitado, judicialmente separado, de um irmão legítimo ou ilegítimo, tio, sobrinho com quem a gente coabita. Então, se eu cometo um furto contra um irmão, eu só vou processar se for mediante representação. Não é isento de pena, vai ser mediante só representação. Mas eu respondo, tá legal? Por fim, para a gente terminar os crimes contra o patrimônio, não se aplica o disposto nos dois artigos, ou seja, não entra nem escusa absolutória e nem escusa relativa, se o crime é de roubo ou de extorsão em geral, quando haja emprego de violência ou grave ameaça. Então, não posso ter escusa absolutória ou relativa se envolve violência ou grave ameaça. Ou se é estranho que participa no crime, se um estranho participou no crime também, ele não pode se valer desses benefícios. Ou se o crime é praticado com uma pessoa com idade ou igual ou superior a 60 anos. Uma dessas três casos envolvidos não pode envolver o quê? A escusa absolutória ou a escusa relativa. Ok, galera? Tranquilo? Terminamos, então, os crimes contra o patrimônio aqui.
tudo completo, estudamos crime por crime, vimos todos os tipos penais para vocês, todos os verbos, todas as características. Tá legal? Galera, bons estudos. A gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no NEAF. Meu beijo, meu abraço e até mais. Gente, tchau, tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!